Esse podcast é apresentado pela Copastor. Maternidade. O que ninguém te conta. A novidade nos sentimentos e deveres, aliada a uma nova rotina que requer muita atenção, deixa o corpo sobrecarregado e a mente preocupada com tantos afazeres. Por isso, o cansaço físico e mental está entre os principais desafios da maternidade. Hoje teremos o prazer de conhecer algumas histórias, das mais diversas possíveis, sobre a dificuldade e o prazer em ser mãe. Preparem os ouvidos, os corações, porque estão vindo aí mulheres maravilhosas para vocês conhecerem. Bom, mas primeiro eu quero chamar aqui o meu companheiro de cabine, que é o Mal. Bem-vindo, Mal. Olá, pessoal, eu sou o Mal. É uma felicidade estar aqui hoje, dividindo essa cabine com o Gu, meu brother, e com essas convidadas maravilhosas. Muito obrigado pela presença e sejam bem-vindas, Luz e Natasha. Obrigada. É um prazer nosso participar desse momento, falar um pouquinho do que é a maternidade. Difícil, né, Ná? Como é que é? Não, é uma coisa que envolve muita emoção. A gente aprende a ser mãe, como você mesmo disse, né? Eu tenho 37 anos, minha gravidez foi planejada, então a gente acha que à medida que as coisas acontecem de forma planejada, medida, que tudo vai seguir um fluxo contínuo, e a maternidade não tem nada de fluxo contínuo, né? A maternidade ela tem um aprendizado diário, a gente erra, a gente acerta, a gente se culpa, a gente chora, a gente sorri, a gente dá amor, e tá tudo bem. A gente aprende que não vamos ser perfeitas, mas que a gente sempre vai dar o melhor. Isso para mim é o que define assim, a maternidade, que não existe nenhum sentimento mais puro do que ser mãe e mais incondicional, né? A gente está de corpo e alma mesmo, é um amor muito, muito profundo. Aliás, complementando a fala da Nath, eu sou totalmente contrária. Eu não fui planejada, foi uma gravidez na adolescência, foi um susto gigantesco. Hoje meu filho tem quase 14, tem 13 anos e 11 meses, e eu aprendi tudo na raça. Eu acho que no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai poder focar um pouquinho mais e contar um pouquinho da nossa história, né, Mal? Isso, Luz. E já dando início, né, eu queria que você trouxesse para a gente, voltasse, fizesse essa verdadeira viagem no tempo e dissesse para a gente como que era a Luz antes de saber, né, que seria mãe, como que era essa menina, né, essa mulher que estava ali começando a sua trajetória, né, e aí se depara com essa notícia e chega toda essa transformação, né? Bom, vamos começar de novo. Eu sou a Luz, sou Luz Portela, sou mãe do Nicolas, e hoje esse bate-papo é sobre essa história de ser mãe. Antes de engravidar, eu era uma criança, completamente criança. Eu vim do Maranhão, sou do Nordeste do Maranhão. Eu vim morar com a minha mãe aqui em São Paulo, vim com 15 anos, e foi totalmente diferente para mim. A jovem, né, adolescente que é criada no interior, ela é muito inocente, ela não tem a visão que uma adolescente da capital tem. Ela vem pura, ela vem totalmente crua. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi normal, adolescência normal, fui estudar, fui para a escola, e minha mãe, a minha criação foi uma criação muito antiga, fui criada, na verdade, pelos meus avós maternos, e eu vim morar com a minha mãe praticamente com 15 anos, porque ela sempre saiu para fora para trabalhar, para dar uma condição de vida melhor para a gente. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, fui estudar, não sei o quê. Quando eu cheguei no ensino médio, fui aprendendo as coisas um pouquinho ali, porque minha mãe não conversava muito comigo sobre nada, né, sobre sexo, sobre nada. E quando eu arrumei meu primeiro namorado, foi a primeira vez de tudo, gente, eu engravidei. Foi o maior susto da minha vida. Foi a fase mais difícil da minha vida. E eu acho que já entrando um pouquinho na história de ser mãe, né?
quando eu percebi que realmente eu estava grávida, eu acho que eu caí em desespero. E foi muito difícil para mim essa parte da descoberta. Meu Deus, hein, Luz? Que perrengue, né? Passar assim, logo de cara, assim, primeira vez de tudo acontecer isso, mas eu acho que essa história aí, ela é sua, mas eu acho que ela acontece ainda muito justamente pelo fato das informações, é o que você falou. Acho que talvez se você tivesse uma conversa diferente, né? E aí acaba trazendo isso para hoje. Por exemplo, hoje você é mãe, e hoje você tem um filho, uma filha, enfim, e aí você tem essa obrigação de não fazer, talvez, com que ela passe por isso, né? Talvez você queira blindar de alguma forma. Mas, se passar, você já sabe, talvez, como até, inclusive, tratar disso, ou cuidar disso, ou ajudar ela de alguma forma. E aí, eu queria também que você trouxesse essa experiência de como é que foi aí essa notícia, você me disse aí que ela foi uma gravidez planejada, mas como é que foi antes disso para você? Como é que surgiu essa primeira vontade de ser mãe, assim? Como que surgiu essa ideia de, putz, chegou a hora, é agora, vamos lá? Então, vamos lá. Voltando também, meu nome é Natasha, eu tenho 37 anos, eu sou mãe do Gustavo, seu xará, ele tem 8 anos. E antes mesmo de ser mãe do Gustavo, eu sou casada há 14 anos com meu marido. A gente se conheceu por intermédio da família e o meu marido já tinha um filho adolescente. Então, eu encarei já a maternidade quando eu assumi, né, a criação do filho dele, e numa fase bem complicada, que é a adolescência. Então, eu era muito jovem, né, quando eu assumi uma responsabilidade muito grande, e já comecei numa fase delicada. Então, eu conversei com o meu marido, a gente decidiu esperar esse tempo, justamente da adolescência, e para a gente também curtir o casamento. Então, a gente ficou 5 anos casados e curtindo a questão de gerir a adolescência, com os desafios da adolescência, e pensamos, olha, daqui a um tempo ele entrou na faculdade, a gente pode pensar no nosso filho, e foi o que aconteceu. Aí a gente fez um planejamento e 5 anos depois de casada, nós decidimos ter o Gustavo, e assim foi tudo muito novo, porque até então meu marido não tinha passado por isso com o filho dele, né? Ele teve o filho dele, mas não era casado com a parceira, então ele acompanhou, teve oportunidade de fato de acompanhar o nascimento, toda a parte de bebê, e isso foi um aprendizado diário mesmo. A gente não sabia como fazer, como lidar, e eu acho que a mulher, entrando um pouco na questão desse momento, quando você chega e pega um bebê e vai para casa, né? É muita insegurança. Eu acho que as mulheres elas passam por uma invasão na privacidade delas, né? Na liberdade de fazer com seus filhos o que o instinto dela pede. Então, a gente tem aí uma influência externa, uma pressão da sociedade, uma pressão externa muito grande, tem que amamentar, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode dar chupeta. Então, isso tudo ligado aos hormônios e toda a parte do pós-operatório, da cesariana ou do pós-parto, você ainda tem que lidar com essas pressões. Eu acho que isso é uma coisa que a sociedade precisava, ter um olhar mais empático, a família precisa apoiar, mas precisa cuidar também. Eu acho que falta um pouco essa parte, né, de você poder ser uma mãe e ter liberdade das suas escolhas. Então, para mim, nesse momento de descobrir a própria gravidez você passa por isso, mas você precisa ter um pouco mais de liberdade para lidar com essas descobertas, porque ela é individual, né? Cada mãe aprende a ser mãe em sua individualidade.
Isso, exatamente isso, e essa experiência aqui, né, diversa que cada um de nós temos aqui, acho que enriquece muito essa conversa, porque cada um trazendo um pouco de si, né, falando de mim, especificamente, eu tive a mesma experiência que a Luz, eu descobri que ia ser pai, foi uma surpresa, não foi planejado, eu estava no início de namoro, era também a minha primeira namorada, enfim, é uma experiência e um baque muito forte da sociedade, como você comentou, e assim, eu já queria trazer isso também, perguntando para a Luz, como ela deixou isso claro, na falta de informação que a gente tem, e também no pós, né, esse bombardeio de informação que a gente tem, né, que principalmente vocês, as mulheres, enfrentam, né, depois de toda essa mudança do corpo, né, dos hormônios, e ainda dessa sociedade, né, obrigando vocês a ter essa mudança de uma hora para outra, né, a ser mãe de uma hora para outra e não a encarar isso como um processo, né. Então, eu queria trazer essa pergunta para a Luz, no sentido assim, Luz, o que você gostaria de ter ouvido antes e depois de ser mãe? O que para você faria a diferença, Luz? Eu acho que esse processo para mim foi muito difícil, porque minha família lógico, né, na criação que eu tive, minha família não aceitou logo de cara. No entanto, que esse processo para mim foi tão difícil que eu não tive coragem de falar para minha mãe que eu estava grávida. Ela foi descobrir isso dentro do hospital. Era um medo tão grande que eu tinha, porque, gente, para mim, eu era uma criança ainda, né? Ô, Luz, ela foi descobrir que você estava grávida no hospital, você diz no momento do parto? Não. Ah, bom, eu ia falar, meu Deus. Deus me livre, não. Porque assim, eu já estava desconfiada, né? Lógico, confirmei, só que minha mãe ficava no meu pé. Menina, por que sua menstruação não desce? Menina, não sei o que. A preocupação da minha mãe era isso, né? Porque ela já sabia que estava começando a namorar. Eu já sabia, mas eu não tive coragem. Para mim foi muito difícil. E ela me levou no pronto-socorro para falar com o médico, para saber se tinha alguma coisa errada comigo. E na hora lá, o médico me perguntou: você tem relação sexual? E eu não tinha como mentir ali na cara do médico, né? Eu falei: agora, seja o que Deus quiser, me entrego. Eu falei: sim. Ele falou: então, mãezinha, eu vou fazer o teste, mas provavelmente sua filha está grávida. E assim, a reação da minha mãe me desmontou. Ela não abriu a boca, ela só olhou para mim, eu achei que minha mãe ia cair no chão e eu ia cair do outro lado. Eu dou risada agora, mas, gente, é muito nervoso, porque foi muito difícil. E aí a gente fez os exames, minha mãe foi para o trabalho, ela trabalhava à tarde, e eu voltei para casa sozinha. Mas eu já sabia que quando ela chegasse em casa, o negócio ia ficar muito quente pro meu lado, e realmente ficou, foi muito, a gente brigou muito nesse dia, e ela falou que se ele não me assumisse, que ela ia me mandar de volta para o meu avô me criar, para o meu avô criar meu neto, e foi horrível. E a partir desse momento, eu decidi que eu ia decidir a minha vida. Já que eu já tinha feito a cagada, que a responsabilidade, lógico, era minha e do pai, eu falei, eu vou assumir minha vida, eu vou decidir o que eu vou fazer, e a partir de agora eu vou ser independente, vou criar meu filho do meu jeito, e ninguém vai me falar o que eu tenho que fazer com ele. E foi assim que eu segui. Eu fui morar com ele me assumiu também, era jovem, tinha 18 anos, mas a gente foi morar junto com a família dele, e a gente foi seguindo, nos trancos e barrancos, igual a Nath falou, você vai aprendendo no dia a dia. Isso você não tem uma cartilha de ser mãe, você aprende fazendo. E eu passei a gestação, não foi uma gestação, a Nath com certeza foi planejada, eu não. Então eu não tive chá de bebê, lógico que eu tive minhas coisas, mas assim, roupa de gestante, eu quase não tinha, porque eu fui levando como dava. E depois que o bebê nasceu, eu realmente falei, meu Deus, isso é o sentimento mais lindo. Então, toda pessoa que fala, eu tô grávida, eu falo, nossa, que bênção de Deus. Porque o sentimento de mãe, você não explica, é maravilhoso, é perfeito. E a partir daquele momento, você sabe que você vai fazer tudo pelo seu filho. E então, esse processo eu não tive muito apoio. Lógico que depois minha mãe apoiou, minhas tias, todo mundo vai vir. O susto é só na hora, depois que passa o susto, todo mundo recebe bem.
E eu não tive muito acolhimento, tipo, você tá gestante, se cuida, passa olhinho na barriga, faz uma caminhada. Isso eu não tive. Eu fui aprendendo no dia a dia. E a recompensa, o sentimento da recompensa de hoje a pessoa olhar para mim e falar: você é uma boa mãe. Você deu tudo que seu filho precisava, apesar da situação, da circunstância, do momento. Então, hoje eu sempre fui muito independente. Depois que o Nicolas já estava com o Aninho, eu já comecei a trabalhar, coisa que eu não trabalhava antes, porque eu era adolescente ainda. E eu fui seguindo. Eu falei, a partir de hoje eu vou ser a mãe dele, e é isso que eu preciso ser. E ele hoje tem os meus valores, que eu aprendi com a minha família, e é uma criança maravilhosa. História, hein, Luiz? Meu pai. Dá um livro. Dá um livro, é verdade, é verdade. E é interessante a gente conhecer, justamente, que eu conheço, sei lá, há pelo menos aí, não sei quanto tempo a gente se conhece, mas eu acredito que pelo menos uns 2, 3 anos, e é uma história que eu jamais saberia, e é o que você falou, o orgulho, e eu sinto orgulho de você, imagine você mesma de ser uma boa mãe, então é muito interessante isso, né? E o que você disse, uma parte que você disse que, a pergunta que o Malte fez sobre você, o que você gostaria de ter ouvido depois, você trouxe, né, que, putz, queria ter tido essas dicas de, caminhada, o óleo, o jeito, a maneira. Só que existe o outro lado também, né? Aquelas pessoas que às vezes até entram dentro da nossa vida querendo mandar em tudo. Eu, como pai, já vejo situações assim da minha esposa em alguns momentos delicados. Eu falo, nossa, se eu fosse eu no lugar dela, eu não ia responder desse jeito ou alguma coisa assim. Então também tem esse outro lado, né? Das pessoas que às vezes acabam invadindo uma privacidade, uma intimidade que às vezes você não gostaria. Iná, você tem alguma história também, assim, de que você quer expor, só para a gente poder desenhar isso daqui de uma forma mais ilustrativa? Eu tenho a experiência do próprio trabalho, né? Diferente da Luz, eu já trabalhava, eu já tinha, né, a minha profissão na área de turismo, e já tinha bastante tempo de profissão. E antes mesmo de ser mãe, eu ouvia assim: olha, você não tem tempo de ser mãe, não arruma filho, não. Você não vai ter condições de conciliar. E, assim, eu não gostaria de ter ouvido isso, né? Porque isso poderia ter me impedido de ter hoje todo o aprendizado, toda a alegria que eu tenho de ser mãe, esse sentimento que me mudou, assim, como pessoa, como ser humano, como alguém que vê a vida com outro olhar, né? A gente costuma dizer que mãe é tudo manteiga derretida, porque a gente se torna um ser humano melhor, a gente se torna um ser humano que vê o outro como um ser que passou por toda uma etapa, né? De ter uma família, de saber que veio num lar. Muitas pessoas não têm esse planejamento, vêm em lares que não foram planejados, mas mesmo assim deu certo, como a Lu está falando. Então, assim, cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua história, e eu acho que as pessoas precisam respeitar e não dar a opinião delas sobre o que elas pensam, né? Você tem que ser mãe, você não tem que ser mãe. Eu acho que isso é uma coisa que é muito individual, é um direito que a mulher tem, e ela precisa seguir o seu coração. Acho que isso eu não gostaria de ter ouvido. E o que eu gostaria de ter ouvido é que tudo é possível. Tudo é possível a partir do momento que você faz com amor. Então, assim, o Gustavo, ele veio e com 2 anos e meio eu descobri que o Gustavo estava no espectro autista. Foi um choque para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar em autismo. E como mãe de autista, eu acho que eu tenho a obrigação de falar sobre essa experiência. E, para mim, eu acho que você está preparada para tudo, mas a maternidade especial é uma coisa que ninguém está preparado, assim. Toda mãe está preparada porque ela está ali,
ela sabe o cronograma do que é ir para a escola, ensinar o seu filho a ter amiguinho, ensinar o seu filho a brincar, mas quando você se depara com o diagnóstico do autismo, você precisa aprender a ser mãe especial. Você precisa ser mãe para driblar as dificuldades que o seu filho tem em relação ao que as outras crianças aprendem naturalmente. Então, assim, eu acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, mas voltando ao que você falou, eu acho que eu gostaria de ter ouvido que tudo é possível, porque hoje eu vejo que tudo é possível, né? Hoje eu vejo que com esforço a gente dribla até um diagnóstico. Então, ninguém tem que se intimidar e se amedrontar de ser mãe, porque tudo a gente se adapta, tudo a gente busca, a gente se informa e a gente se esforça para o nosso filho, para o melhor dele. Olha, é muito, muito linda a sua história, né? E assim, eu imagino, pela experiência que eu tenho como pai e também que eu acompanhei de perto com a minha esposa, uma coisa que sofre muito como se diz, a mãe solitária, né? Que as pessoas, como que muda isso, né? Os amigos deixam de conviver, chega de deixar aquele convite, porque você é mãe, porque você tem um filho pequeno agora, o mundo começa a te privar, né, de muitas coisas, e isso tudo naquele impacto, né? Em cima da notícia, em cima da euforia da família, em cima de tudo isso. E assim, vejo para você ainda, né, como que você teve que se redesenhar, como que você teve que se transformar, né, nessa mãe, e queria também que você trouxesse para a gente isso, como que é, né, essa experiência, né, de ser mãe de um autista, como que se as mães no normal já se sente solitária, né, como que é isso para você ainda? A gente tem algumas barreiras, né? O autismo, ele tem o comprometimento da comunicação, ele tem a dificuldade da percepção do espaço, ele tem questões sensoriais que impactam também, eles têm dificuldade com fala, né? Com a comunicação de uma maneira geral. Então, a gente vê essa dificuldade nas próprias crianças, né? Porque os amiguinhos se aproximam do meu filho e querem brincar, só que ele tem um jeitinho dele especial. O Gustavo é uma criança muito carinhosa, é uma criança que fala com o olhar, ele fala com um sorriso, ele é muito afetuoso, mas ele não vai falar do último episódio do desenho que eles estão curtindo, né? Ele não vai acompanhar essa comunicação da idade dele. Ainda não vai. É um processo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional para entender que cada criança tem seu tempo e não comparar, né? Isso é uma coisa que eu sempre tentei, não comparar ninguém, o Gustavo, com nenhuma outra criança da idade dele, porque isso é um tiro do pé para uma mãe de autista, né? Então, eu sempre tento comparar o Gustavo com o Gustavo. Olha, antes ele não fazia isso, agora ele faz. Antes ele não comia sozinho, agora ele come. Antes ele não identificava as letras, agora ele identifica. Então, para mim, a maneira de eu não me sentir só é me fechar na evolução dele, né? Não só as questões que envolvem os filhos das amigas. É claro que dói, claro, não, seria demagogia dizer, eu não gostaria que meu filho estivesse fazendo isso. Claro que eu gostaria, mas assim, eu não posso me botar nesse lugar, eu tenho que me botar no lugar da mãe que ama incondicional e que vai fazer de tudo para que o filho chegue lá, né, que atinja esses objetivos. Então, é a maneira que eu me igualo e que eu não deixo que essa solidão atrapalhe as minhas relações, não atrapalhe as minhas expectativas como mãe, a minha alegria de ser mãe. É dessa maneira que eu tento falar, assim, eu sempre falo das dificuldades e tento auxiliar quem está recebendo esse diagnóstico, eu sempre me disponibilizo para conversar, porque eu sei que é um momento muito difícil, assim, de encarar uma maternidade
diferente, né, digamos assim. Não, eu vou só parabenizar a Ná. Já é uma notícia diferente, eu nunca ia imaginar que você tinha um filho autista. Dizem que o autismo ele tem várias fases, né? Desde tipo, nível 1, que é mais simples, e isso vai evoluindo. E tem um ditado que diz que Deus só dá a carga que a gente consegue carregar. E tenho certeza que você foi escolhida, não é à toa que o seu filho tem essa é especial, mas você vai dar conta e ele não poderia ser mais amparado, né? Tenho certeza que você está aí para ajudar ele e ele vai conseguir se desenvolver em todos os processos e, embora demore um pouquinho mais, mas você está preparada, você tem a paciência, você vai auxiliar ele em tudo. Parabéns, viu? Obrigada, Lu. Lindo É essa isso mesmo, força que vocês se dão, né? A gente tem que ter essa empatia, né? Eu acho que quando a gente vê hoje, entra no mercado e vê as bandeiras do autismo, entra no aeroporto, vê, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz como pais, porque antes, infelizmente, quem teve o diagnóstico antigamente não teve esse acesso. Hoje, a informação do que é o autismo é muito mais clara, que existe, como a Luz falou, existem níveis, existem graus, é um espectro imenso, cada autista é diferente um do outro. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam saber, até para diminuir o preconceito, né? De quando você vê um autista em crise num shopping ou num restaurante botando a mão no ouvido, porque eles têm uma questão sensorial, né? E ficam nervosos, e às vezes balançam a mão, assim, para você tentar entender que aquilo é uma questão daquele ser humano, né? De como ele é como pessoa. Então, assim, ter um olhar empático, né? Não de julgamento. Ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem de uma matéria antiga que saiu numa entrevista da Fátima Bernardes, falando sobre uma mãe que viralizou, mãe de um filho autista que estava pedindo Uber no celular e ele tinha aquela correntinha, né? Porque eles não têm muita noção de perigo. Então, isso viralizou, ela foi super julgada. Então, eu espero que falar do autismo, falar das dificuldades do autismo seja um caminho para o preconceito diminuir e para a adequação da sociedade a essas pessoas que estão aí. Elas estão crescendo, elas estão virando adultos, elas estão indo para o mercado de trabalho. Então, essas pessoas, a própria Copastur, né, está vendo a diversidade como um caminho, e ele é real. Essas pessoas são parte da nossa sociedade e elas estão sendo incluídas. E isso é uma coisa que nos deixa, como pais, nos deixa muito felizes, porque eles têm capacidade. A gente precisa aprender a lidar, a compartilhar, né, as coisas com eles. E aí, Elna, você me trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, né? Essa questão de como isso vem melhorando, mudando e cada vez mais informações, eu acho isso incrível. E aí você também tocou num ponto que eu achei interessante. Você falou assim, essas pessoas estão crescendo e elas vão trabalhar. Elas vão precisar de um lugar saudável, elas vão precisar de um lugar inclusivo, elas vão precisar de um lugar totalmente diferente do que a gente via lá atrás e do que a gente já está começando a enxergar hoje, né? E aí, pegando esse gancho aí de trabalho, né? Porque vocês, até onde eu sei, se dedicam boa parte do dia a ser mãe, mas há também a casa, a marido, a amigos, a lazer e ao trabalho, que hoje, inclusive, aí é um dos maiores consumidores da nossa hora, né? Do dia, digamos assim. E como é que está sendo essa questão de vocês, mães em home office? Como é que é trabalhar em casa, tendo que dividir espaço físico com uma criança? Lu, se você trouxer para a gente isso primeiro e depois a Ana completar, ou quem quiser falar, por favor, Maurício, se você quiser falar, esteja à vontade também. Eu vou dar a minha opinião, porque eu também estou nessa fase.
Eu sou o pai Miguel, meu filho tem 7 anos, e eu tô aqui já olhando mais ou menos o relógio, porque daqui a pouco eu tô pensando que ele vai ter que almoçar, que ele vai ter que ir para a escola, que ele fez lição de casa. Então tem tudo isso. Estou aqui, mas também com a cabeça lá. Imagino que vocês estejam passando pela mesma coisa aí, né? Vou começar então. Para mim já tá sendo super tranquilo, porque o Nicolas ele já é muito independente, quase 14 anos, ele se vira, faz tudo. A única preocupação que eu tenho é com os estudos dele ainda e com a alimentação. Eu estou em casa, você está aqui trabalhando, mas o arroz já está ali no fogo, aí você volta, vem aqui, faz mais uma coisa, e você fica naquele corre-corre de mãe. Embora eu estivesse na Copa Sul, eu ia ter a mesma obrigação que eu tenho hoje, de deixar a comida para o meu filho, de se preocupar com a lição dele. Só que eu estou vendo esse home office como uma oportunidade gigante. Eu nunca tive tanto tempo com o Nicolas como eu tenho hoje, porque ele também está em casa, ele está indo agora que ele voltou um pouco às aulas, ele está indo uma vez ou 2 vezes por semana, depende da semana, só que a nossa convivência está muito próxima. E esse home office veio, eu acho que para ajudar muita gente. Eu sei que para quem tem filho pequeno é muito complicado. Você tem que estar ali o tempo todo com a criança, às vezes a criança não entende que você está trabalhando, você tem que se dedicar aos dois ao mesmo tempo. Para mim, eu estou amando, gente, o home office, mas também estou com muita saudade de voltar a trabalhar e ter a minha rotina que a gente tinha antes, né? Vou passar a palavra para a Nath. O home office, ele, como tudo na vida, ele tem um lado muito bom e tem um lado ruim, né? Isso que o Guga trouxe. A gente precisa se distribuir, né? As atividades são muitas vezes simultâneas, como ele falou, e a estratégia que eu uso é acordar cedo. Eu sempre tive o hábito de acordar muito cedo. Então, assim, eu acordo muito cedo, eu deixo a comida pronta, eu deixo o café da manhã já adiantado, eu tento fazer todo um planejamento para que, ao decorrer do dia, eu consiga conciliar. E o Gustavo, por ser autista, ele tem também as questões, né, com todas online. Mas qual foi o lado bom disso tudo? Eu nunca tive a oportunidade de ser a terapeuta do meu filho, né? Porque hoje, como a terapia está online, eu sou a mediadora dele. Então, o profissional fala comigo, olha, faz isso com ele, e eu faço. Então, o que eu aprendi nessa pandemia de como lidar com meu filho não tem assim, eu acho que eu não aprenderia em uma faculdade. Então, eu acho que foi muito positivo. Eu já vejo vários avanços no meu filho em relação à independência. Para mim, o fato de eu estar perto, o autista ele tem muitas questões emocionais, né? Eles têm a instabilidade emocional, eles têm muita oscilação de humor. Então, eu percebo assim que tá perto nesses momentos é muito importante para ele, faz parte assim do próprio processo de desenvolvimento da criança, né? Ter a mãe perto, se sentir seguro para poder evoluir. E eu acho que isso tem contribuído muito, muito mesmo no home office, apesar da loucura que porque é loucura sim, não vou mentir não, mas a gente vai administrando, né? Nossa, com certeza, é uma loucura e assim, falando da minha experiência, eu com certeza não conseguiria ser minha esposa, com certeza não, porque assim, é igual a Luz comentou, a panela tá no fogo, a criança tá brincando, né, no nosso caso o Theo, ele tem 3 anos, ele vai fazer 4 agora, então a gente pegou a fase dos 2 aos 3 anos, então era aquela fase de eu tô trabalhando, e aí eu vou ir tomar uma água, eu já enfrento um dinossauro super raivoso que sai correndo atrás de mim, tacando monstros. Então, assim, toda hora a gente está ali no ambiente corporativo e durante 1 minuto a gente já está acompanhando o nosso filho, acompanhando o crescimento dele. Isso, assim, tem um lado ruim e o lado bom, mas eu consigo ver muito mais o lado bom por esse lado de estar conseguindo acompanhar, igual a Ana falou, de poder você ser as pessoas que ele precisa, você está sendo o professor,
você está sendo ali a companhia dele, você está sendo o amigo, né, que vai brincar com ele, que vai ser aquele monstro e que vai sair correndo atrás dele. Enfim, eu acho que isso está sendo uma grande oportunidade para nós que somos pais, né, e ainda mais de crianças pequenas e que no decorrer da nossa normalidade a gente estaria trabalhando, não teria tanto tempo para acompanhar. E no sentido de home office é aquilo, eu com certeza consegui por conta da minha esposa, porque ela consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, e assim a gente conseguiu dar suporte muito bem um para o outro. E já pegando esse gancho, eu queria também trazer é, um assunto nesse sentido, assim, como é para vocês, né, não sei para mim, eu penso assim, a gente às vezes se compara muito com outros pais, né, a gente, principalmente para nós que somos pais, a gente ouve muito falar da mania do pai que tenta, que é ausente, o outro que tenta ser perfeito demais, o outro que às vezes não consegue acompanhar muito, e às vezes a gente se pergunta, né, será que eu estou conseguindo, será que eu estou indo bem? E aí eu sei que isso é muito mais forte para vocês, mães, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, como que essa comparação, né? Como que essa experiência e que a gente às vezes tem que buscar olhar mais para nós mesmos, né? Para nossa experiência no passado, tentar melhorar no futuro. Então queria que vocês trouxessem um pouco para a gente como que é essa experiência na vida de vocês, assim, falando de comparação. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de me comparar com ninguém, não gostei de fazer nada que os outros fazem, eu não gosto de seguir moda, e eu segui isso, acho que isso é uma identidade minha. Lógico que você tem pessoas como referência na sua família, e que você fala, nossa, é isso que eu quero que minha família continue sendo, né? É sua cultura, que você acha, tipo, honestidade, tudo isso. Eu segui a criação do Nicolas conforme eu fui criada, com conceitos, com as crenças, e eu acho que isso deu super certo. Eu tento não me comparar com amigas ou com pessoas que não são da minha família, porque não tiveram a mesma criação e nem as mesmas dificuldades que eu tive. E eu acho que deu certo, hoje eu estou aqui, e o Nicolas também, ele tem os valores dele, e eu acredito que nos próximos eu vou seguir a mesma coisa. Eu acho que é isso. Trazendo um pouquinho para a minha realidade, eu acho que essa pergunta está muito relacionada à questão da culpa, né? Quando a gente fala em comparação, a gente fala do sentimento de culpa que nós, mulheres, nós pais, de uma maneira geral, a gente sempre acaba se questionando. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? E eu acho que a pandemia ela trouxe esse benefício de você poder estar perto. Eu acho que quando eu tinha uma rotina de trabalho assim mais corrida e eu estava mais ausente, eu acho que a culpa era uma coisa que me afligia mais, né? Só que eu vejo que nós, mães, nós precisamos também ter um tempo para nós e ter um sentimento de autoempatia, né? De auto um julgamento que seja mais flexível às nossas dificuldades. Eu percebo que a gente precisa se olhar mais com amor e entender que é um processo, que que o cansaço faz parte e que a culpa faz parte, mas que está tudo bem. Isso é uma coisa que não é uma realidade da Natasha, vai ser uma realidade da maior parte das mães. Então, assim, eu acho que as coisas vão esclarecendo à medida que você vai passando por esse processo de ser mãe, você vai entendendo que é uma coisa comum, que a maioria também passa e que cada um tem o seu universo particular e
e que as coisas vão acabar acontecendo. Eu lembro, eu tenho uma amiga que, quando eu fui mãe, ela virou para mim e falou assim: Nath, quando a gente vê, já foi. Eu acho que é bem isso, né? A gente não ficar presa a gente entender o processo, a gente curtir as fases, a gente entender que também a gente precisa descansar e que está tudo bem, e que se a gente fizer alguma coisa por nós, está tudo bem, que a gente não precisa ser mãe 24 horas, que a gente tem também o direito das pausas, as pausas são necessárias, e se respeitar, se amar, e dessa forma, estando bem, a gente vai ser uma melhor mãe. Nossa, Ana, você trouxe uma coisa que eu não tinha pensado. Depois que você é mãe, tudo que você quer fazer é para o seu filho, né? E você acaba esquecendo de você nesse processo. Então, é isso que você falou, tem fases. Você tem a fase que você só é mãe, você esquece o mundo, você esquece tudo, só que daqui a pouco você tem que lembrar que você tem um marido também. E você vai aos poucos se adaptando àquela realidade, né? Isso lá no início. E eu passei muito tempo da minha vida sendo só mãe e esposa. Teve uma época da minha vida que eu não fazia mais nada. Eu não tinha amiga, eu não sabia o que era eu ir num barzinho, eu não sabia o que era eu fazer uma atividade física para mim, eu não sabia o que era eu ir numa clínica de estética, eu não sabia o que era isso. Era como se eu tivesse nascido para aquilo. Só que aos poucos eu fui percebendo, eu falei, não, minha vida não vai ser só isso. Eu falei, minha vida, além de eu ser mãe, ser esposa, eu tenho que seguir o restante. Daqui a pouco meu filho cresce, deixa eu de lado e eu tenho que seguir minha vida. E eu fui passando a perceber isso com o tempo, só que isso leva um tempo. Cada pessoa, lógico, cada um tem o seu tempo. E eu demorei muito a perceber isso. Acho que uns 7 anos aí, eu fiquei só nessa vida. Aí eu voltei a estudar, eu voltei a ir para academia, e com o tempo eu fui percebendo que aquela vida que eu levava já não era mais o que eu queria para mim, como pessoa. Eu acabei pensando em mim. Entanto que eu acabei me separando do pai do Nicolas, com 11 anos de relacionamento. Foi muito difícil, o Nicolas sofreu bastante também, ele é apegado ao pai. Mas eu decidi, porque eu decidi que aquele era o melhor para a minha vida, não era só mais para a vida dele. Porque o pai dele ia continuar sendo o pai dele, mas para mim já não era mais o que eu queria. E isso que você trouxe, acho que todo mundo passa, e cada um passa de uma forma diferente, às vezes é mais relevante, às vezes não, mas é um processo doloroso. Acho que isso aí está totalmente ligado àquela romantização da maternidade, né? Que, obviamente, ponto 1, nem tudo são flores, e ponto 2, existem pessoas que elas têm toda uma vida fora ser mãe. E é engraçado, porque eu vejo hoje, exemplo, a minha esposa, ela teve que sair cedo para trabalhar e tudo mais, né? E é engraçado como esse tempo que eu tô em casa agora, a facilidade, inclusive, que elas têm de confiança, né? Porque, beleza, eu sou pai, mas a mãe tem aquele pensamento de que, obviamente, ninguém vai fazer exatamente como ela faz. Tem essa sensação de, não, ele não vai fazer exatamente daquele jeito. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque é uma preocupação fora de qualquer outra preocupação, né? É algo que você vai no detalhe, detalhe. E essa romantização, ela acaba tendo esse lado bonito, mas também tem um lado ruim, que é a questão de se dedicar isso ao ponto de se privar. E é o que você falou, Luz. A partir do momento que você tem a outra vida, você não começa a não se privar também das outras coisas, você acaba mostrando para o seu filho que você é um ser humano também. Você também tem outras sensações, outros sentimentos e tudo mais. Nossa, foi muito bom trazer esse assunto aqui com vocês. E aí, a gente dando um pouquinho aí de sequência e até encaminhando aí para o nosso fim, que a gente já está com pouco tempo de conversa, infelizmente, mas se estender também, nem ligo. Eu queria trazer aí um pouquinho, na verdade, nessa questão da experiência que vocês têm aí como mães, né? Obviamente, a gente se decepciona em alguns momentos, mas acho que os momentos de alegria e de recompensa, eles acabam passando, às vezes, até borracha naquelas decepções e aquelas desilusões que a gente tem. E aí eu faço o exercício comigo, e eu convidaria vocês, inclusive, para fazer, toda dia à noite falar, hoje, em que momento do dia eu tive a recompensa, né? Qual foi o momento do dia em que eu tive uma troca com meu filho ao ponto de falar, meu Deus, tudo que eu faço, todas as noites, todos os segundos, tudo que eu dediquei
valeu a pena por conta desse momento. E eu queria convidar vocês a contar qual foi a última experiência que vocês tiveram para demonstrar isso. Bom, respondendo a sua pergunta, Guga, a recompensa maior, no meu caso, como mãe de um autista, é ver as evoluções dele, né? Essa semana mesmo ele começou uma terapia com cavalos, né? Ela se chama ecoterapia e é com uma equipe de multidisciplinar. E, assim, ouvir dos profissionais, nossa, ele foi muito bem, ele atendeu todos os comandos, ele vai evoluir muito. Isso, para mim, assim, é a recompensa maior, né? Saber que o seu esforço ele vai valer a pena e que o seu filho, independente da questão dele, ele sabe que você é a mãe e ele sempre vai retribuir esse amor, né? Eu vejo, assim, um sorriso, eu vejo isso quando ele sente medo, que ele corre para mim, quando ele fala, mamãe, eu te amo. Então, assim, sem palavras, é até emocionante. Sim. Gente, acho que a gente não tem um momento específico para falar o que isso marcou. Eu acho que é toda a sua história. Hoje o Nicolas ele já está quase adolescente, já tem aquele, fica no quarto ali, escondidinho, não fica muito mais comigo, todo esse apego que a criança tem com você no longo das nossas vidas. Menina, eu sempre fiz tudo com o Nicolas. Eu era quem jogava bola, quem andava de bicicleta, quem levava no parque, isso tudo fui eu que fiz. E eu acho que a recompensa é de hoje eu abraçar ele e ele tá desse tamanho, e eu tô batendo quase aqui, já aqui nele, e eu poder dar um abraço nele e saber que foi eu que fiz, foi eu que criei, foi eu que eduquei. E hoje, daqui para frente, a gente só vai orientando nas coisas da vida. Eu já falo com ele de emprego, eu falo, olha, com 15 anos você já vai fazer jovem aprendiz, viu? Você vai estudar, você vai trabalhar, porque só assim que a gente consegue ser alguém na vida. Então, meu orgulho é de ter sido, não sei se uma boa ou uma ótima, mas uma mãe que colocou ele no bom caminho. Olha, é muito lindo ouvir tudo isso e você começa a revisitar, né, a sua história, se perguntar qual que é esse momento e assim, acho que é isso, da gente acordar e ver todo dia aquela coisinha linda, você fala, poxa vida, foi eu que fiz mesmo, cara, olha isso, e assim, você se lembrar, falar, pô, quando eu não, quando eu soube que seria, eu não teria a noção, não sabia se conseguiria, se não, e hoje tá aí, simplesmente de acordar e ver, e bom dia, pai, e você falar, olha, eu consigo mesmo, tô conseguindo mais um dia, e para mim é um momento muito especial que eu realmente penso isso, é quando, assim, quando a gente vai dormir, eu gosto muito de deitar junto com ele, quando ele dorme no meu colo, e aí você fica vendo, você revisita, né, quando era muito pequeno, cabia na sua mão, e você pensando ali como que seria, como que ele seria, que ele ia gostar de fazer, e hoje você já tem essa experiência, acho que, assim, não tem nada mais recompensador que isso, né, você olha e fala, olha, tô conseguindo, e é isso que te alimenta, querer conseguir mais, né, assim, uma coisa que a gente teria muito medo de não conseguir, na verdade, é o que te dá combustível para conseguir muito mais do que você imagina. E acho que é isso, né, pessoal? Acho que para a gente ir nessa linha assim de sentimento bom, né, de coisas não só romantizada, né, mas a parte também que realmente é linda dessa bênção, né, de ser pai, de ser mãe. Eu queria que assim cada um aqui tentasse deixar uma mensagem positiva, né, assim cada um à sua maneira. Eu, na minha experiência, eu posso tentar deixar uma mensagem positiva para todos que também são pais novos aí, né, que descobrem isso de uma forma não planejada. Então, assim, o que eu gostaria muito de dizer é calma, calma, vai ser difícil, mas vai ser lindo. Cada dia é um dia diferente e saiba viver tudo isso. Saiba aproveitar cada momento e que as coisas elas acontecem do jeito que tem que acontecer e que um pai também faz um filho também faz um pai, né? Um filho também faz uma mãe. E aí queria que vocês também deixassem essa mensagem, né? E da minha parte é isso, gente. Lindo, Mal, lindo.
A gente fala muito da mãe, mas o pai também, ele tem muita responsabilidade, né? E tem pais que são pais e mães também. Isso a gente não pode esquecer, que um pai, quando ele não tem uma mãe perto, ele faz o mesmo papel da mãe. E o que eu quero deixar também primeiro eu vou contar uma novidade. Ninguém sabe, é só o pessoal da minha equipe, mas eu vou ser mamãe de novo, tá vindo uma sementinha aí, recente também, descobri essa semana. E eu acho que para completar o Dia das Mães e esse podcast, vou deixar essa notícia para vocês. Então, acho que agora eu vou reviver todo aquele sentimento. Essa foi planejado, graças a Deus. Então, eu vou conseguir vivenciar e aproveitar cada momento, coisa que eu não consegui aproveitar lá na adolescência. E para fechar, a minha mensagem é mais ou menos o que você falou, Mal, você tem que estar preparado. Se não sair conforme você pensava ou que você queria, você tem que aprender com os erros para que isso melhore lá na frente. E você dá o seu melhor, buscar o melhor para sua família, para o seu filho, que não é um bicho de 7 cabeças, você aprende fazendo, não tem receitinha de bolo para ser mãe ou para ser pai. E a vida é isso, a gente tem que sim que dar para os nossos filhos o melhor, porque é nosso objetivo, né? A gente nasceu para isso. Você cresce, desenvolve, você reproduz, vai criando a sua família, e você tem que manter o seu legado aí, e que a gente sempre consegue. Mãe e pai sempre consegue, sempre faz tudo. Parabéns, Luz. Que notícia maravilhosa. Que maravilha. Em primeira mão. Obrigada. Primeira mão. Feliz de você ter compartilhado com a gente. E, assim, é isso mesmo. Complementando tudo que você falou, a maternidade, ela não é esse bicho de 7 cabeças. A gente consegue, apesar de difícil, ela é administrável, porque ela tem um ingrediente principal, que é o amor. Né? E tudo com amor não é impossível. Então, a gente tem em mente que, para educar, a gente precisa de muita conversa, muito diálogo, às vezes um puxão de orelha, né? Porque faz parte. A gente está formando um ser humano ali que precisa entender as regras sociais, precisa entender a sociedade, o que pode, o que não pode. Né? No meu caso, o autista, eu recebi no diagnóstico a seguinte recomendação: o seu filho é capaz de tudo, só que as gavetas que ele tem, que estão vazias, você que vai encher. Então, assim, a gente como pai, a gente como mãe, a gente tem a responsabilidade de formar esses serizinhos em pessoas amorosas, em pessoas que pensem no outro, que entendam a dor do outro, né? Que saibam se comunicar, que tenham respeito e cuidado e atenção com o outro. Porque se a gente tiver isso em mente, que é a responsabilidade do pai e a mãe deixar esse legado, a gente com certeza vai ter uma sociedade melhor. É isso. Obrigada, eu gostei muito da oportunidade de falar desse tema. Estou feliz de não ter interrompido com emoção, porque o meu maior medo era falar e não conseguir continuar. Então, assim, estou vitoriosa, porque eu consegui. E é isso, a gente sempre se supera, sempre. Meu Deus, Luz, parabéns. Obrigada. Quando é assim, você tem que avisar antes, pelo amor de Deus, né? Assim, não. Tá maluca, mas tá bom. Muito obrigado também, de verdade. O tempo que vocês aqui dedicaram pra gente, as histórias que vocês trouxeram, a abertura que vocês deram pra gente, é incrível isso. Muito obrigado, de verdade. E eu vou também passar aqui minha mensagenzinha final, né? O meu recado aí pro mundo. Primeiro, Luz, inclusive, algo sobre o que você falou assim, não sei se eu fui uma boa mãe, ou se fui uma excelente mãe, ou se eu fui... Todas aquelas mulheres que se prestam a ser mães são perfeitas, ponto. Começa daí. Não existe o certo, não existe o errado, não existe a receita. Se você está fazendo um trabalho com amor, que é o que a Natasha também disse, para os pais, para a família, para todo mundo, já basta, o amor é tudo.
E queria agradecer muito, muito também o Mal, meu companheiro aí de cabine. Valeu, Mal, pela experiência. A gente aqui começando essa jornada, né, há pouco tempo. A gente tem muito ainda a aprender, a dividir com vocês. Queria agradecer também a equipe aí por ter ajudado a gente. Dia das Mães passou aí. A gente quer desejar para vocês um feliz, incrível Dia das Mães, das mulheres mais, como eu posso dizer, extraordinárias do mundo todo. Todas vocês são. Para alguém, para uma ou para 1 milhão de pessoas, vocês são. Então, eu acho que é nessa força que o ser humano tem que se agarrar. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês. E até o próximo voo, gente. Obrigada. Valeu, obrigado, gente. Arrasaram, hein?